Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente e como tá aí no nome do vídeo, eu quero falar sobre dimensões hoje. Eu já cheguei a comentar sobre isso de forma bem rápida em um outro vídeo, né? E falei que eu queria fazer um vídeo sobre isso, falar um pouco sobre isso. E, e por que eu quero abordar isso? Bom, primeiro porque eu acho legal, acho um tema interessante, né? E, e eu acredito que a gente começa a ter pequenos relances, pequenos toques no quesito quarta dimensão, né? Que é essa percepção, no nosso caso aqui, até extrasensorial, porque vai além do mundo que a gente vive, que é o mundo da terceira dimensão. E eu quero trocar um pouco de ideia sobre isso, para a gente fazer um exercício de imaginação aqui, inclusive, para simplesmente para discutir sobre, debater, colocar nossas opiniões, nossos achismos, e vai muito de questão de percepção, e eu acho isso interessante, essa parte extra racional, essa parte que vai além do racional, porque é uma parte que acessa coisas que a gente não entende, não conhece ainda, e pode parecer completamente surreal para nós atualmente, mas que na verdade pode ser sim uma realidade, porque a realidade ela pode ser relativa dependendo do ponto de vista, dependendo do seu conceito e da sua capacidade de perceber o universo que te cerca. E esse mundo digital e essas ideias, o mundo das ideias que eu já comentei aqui no canal também, quando eu estava falando sobre o símbolo, né, sobre o símbolo que é daqui do banner no canal, eu cheguei a comentar sobre isso, sobre esse mundo das ideias, e que fica um negócio meio aéreo, não é um negócio concreto, não é um negócio que você consegue, não é palpável, você não consegue ver, mas existe um outro lado, um lado mais sensorial, que você consegue sentir, que você consegue perceber, mesmo que você não consiga ver propriamente dito, sabe? E a gente tem um apego por ver para acreditar, né? Ver para crer, né? Só que mesmo a gente tendo essa tendência, a gente tem outros elementos que a gente não precisa ver para saber que existe, é, igual o ar, por exemplo, se bem que a gente vê, né? Porque tem lá os negocinhos, as moléculas, tipo os negócios os micro-organismos que a gente acaba tendo que ver para acreditar. Mas enfim, eu quis fazer esse vídeo justamente para a gente abordar essa parte de uma dimensão superior à nossa, e que a gente possa tentar fazer um exercício imaginativo aqui para ir em busca de respostas, né? Além do nosso conhecimento atual. Tipo, eu sou um cientista, alguma coisa? Não, é só um exercício mesmo. Sei lá também, né? Vai que eu descubro alguma coisa e viro um cientista do nada. Os caras, porra, gênio. Não, foi cagada. Assim como muitas coisas foram descobertas na sorte. Mas enfim, já estou me delongando. E eu quero falar primeiramente da primeira dimensão, que é basicamente uma linha onde o objeto se movimenta para frente e para trás. Eu vou dar exemplo aqui, eu vou mostrar meio que numa prática, eu fiz uns esqueminha aqui para conseguir, para que fique mais fácil, né, de visualizar. Aí vou virar a câmera aqui, peraí. Tá vendo aqui? Eu peguei um fio dental para representar essa primeira dimensão, e essa bolinha, vocês entendam como um ponto nessa dimensão, nesse universo. Essa linha, esse fio dental, ele é esse universo da primeira dimensão. Ele é unidimensional. Então, ele tem a única direção dele é essa. Então, um corpo que vive, um pontinho que vive nessa dimensão, ele só vai para frente e para trás. Ignora que isso aqui é uma esfera, tá? Imagine isso como um pontinho mesmo, um pinguinho assim só,
E ele, a única consciência dele é que ele se move para frente e para trás, só assim, somente nessa direção, para cá, para cá. E isso é tudo que ele conhece. Então, se outros objetos aparecerem nesse universo dele, tudo que ele vai ter de percepção é o que está dentro desse universo. Por exemplo, eu tenho isso daqui. Se isso de alguma forma, esse plano, né, digamos, esse retângulo, o retângulo está aqui. E ele é bidimensional, certo? Ele tem tem tanto base como altura, né? Então são duas direções, então ele já não está mais nessa primeira dimensão, ele é um ser de segunda dimensão. A partir do momento que ele está aqui, ele é da segunda dimensão, ele movimenta dessa forma. A partir do momento que ele entra nesse universo dessa primeira dimensão, o que essa bolinha que vive aqui vai notar? O que ela vai perceber? Ela vai ter consciência de que isso aqui é um retângulo? Não. Por quê? Porque tudo que ela consegue ver está dentro dessa linha. Então o que ela vai ver? Ela vai ver basicamente um ponto só. Inclusive ela não vai ter nem essa noção aqui de profundidade, que ele ocupa todo esse espaço, porque o pontinho só vê esse pontinho. Então ele basicamente vai ver um outro pontinho no universo dele. Da mesma forma, se ele entrar para o lado de cá, assim, ó. Nossa, espera aí que o fio dental saiu. Se ele ficar aqui, por exemplo, e qualquer movimento que ele faça aqui, não importa, o pontinho vai ver somente um outro pontinho. Porque é como se você projetasse só o que fosse possível de se projetar nesse universo, que é só uma linha reta, fosse só uma linhazinha desse quadrado, desse retângulo aqui, né? Então, eu vou passar para a segunda dimensão, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Então, já passando para cá, olha só que interessante. O nosso mundinho aqui nosso mundinho bidimensional. E o que eu quero dizer com esse esqueminha aqui? Imagina isso aqui é um mundo, isso aqui são os serezinhos lá da segunda dimensão, tá? Eles são somente formas geométricas chapadas. Desconsidera que ela tem essa pequena altura aqui, sabe? Essa micro altura. É nada, é chapado, é completamente chapado. Então, esses seres, eles têm a consciência de um plano completamente chapado. Então beleza, eles podem entrar aqui, eles veem que aqui tem um obstáculo, aí eles andam para cá, eles interagem entre eles podem encostar um no outro aqui, tudo mais. Tem essa noção. Então esse serzinho, quando ele vê esse daqui, ele tem a noção de que ele pode dar a volta aqui, porque ele tem, ele mensura ele mensura os lados, né? Então ele mensura tanto o direita e a esquerda e para cima e para baixo, todas essas 4 direções, entende? Então ele pode estar aqui, ele entende essas formas, ele vê essas formas, mas o que é interessante é que é bem parecido com o exemplo que eu dei lá no outro vídeo, que eu vou usar de exemplo de novo. Imagine, esse ser está aqui, ele tem essa consciência, mas ele tem essa visão chapada. Isso é uma coisa importante da gente entender. Então, quando esse ser, por exemplo, enxerga o que ele enxerga, na verdade, é isso daqui, né? Tipo assim, ele enxerga o outro ser assim, ó, tipo uma linha, somente uma linha. Mas ele sabe que se ele vier pro lado de cá, ele vai ver a linha também do lado de cá, sabe? Mas ele tem essa percepção completamente chapada. Mas ele tem essa consciência de que ele pode vir aqui, que ele pode dar a volta nessa coisa toda aqui, mas tudo de forma realmente chapado, né? Que o pessoal chama esse conceito de... tipo Flatland, é tipo... enfim, é um mundo completamente chapado, vou lembrar o nome depois. E aí, o que é interessante da gente abordar, principalmente aqui na segunda dimensão, o que é? É a comparação com a terceira dimensão, que é a nossa dimensão, que é a dimensão do que a gente chama de 3D, né? Então, o que é essas 3 dimensões?
É base a altura, né? Base a largura e a profundidade. Então a gente tem um objeto, isso aqui é um puck de hockey, e a gente tem um objeto que ele tem tanto esse tamanho aqui, quanto esse tamanho aqui, quanto esse tamanho aqui, ó, da profundidade, entendeu? Então ele tem 3 dimensões e ele consegue existir em todo esse espaço, por exemplo. Lá está o plano chapado, né? Tá ali aqui embaixo que é o plano chapado. Ele tem toda essa liberdade de tipo assim, tanto está aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, tipo assim, existem vários planos chapados, um em cima do outro, para criar uma terceira dimensão. E aí que tá. É, esses seres que têm essa consciência aqui embaixo só do plano chapado, né? Eles não fazem ideia de que existe uma terceira dimensão. Para eles isso aqui é o normal. E é interessante a gente observar, por exemplo, vamos supor que esse puck vai fazer, ele é da terceira dimensão, ele é livre aqui nesse espaço 3D, né? Cima e embaixo, lado para o outro, movimenta assim de forma livre. E vamos supor que ele quer ser, ele está de cima, ele tem plena consciência de toda a segunda dimensão, porque ele está acima, ele já entende, ele é tridimensional. Então ele consegue ver, tipo assim, os bichinhos lá, fofinhos, da segunda dimensão se movimentando. Ele tem uma consciência muito maior do que são as coisas nessa segunda dimensão, né? Porque ele já está numa dimensão completamente acima. Assim como esses seres aqui da segunda dimensão têm a consciência lá da linha, da bolinha, porque eles já conseguem entender a questão de lado. Por exemplo, quando esse vê esse daqui, ele já entende que ele não é só essa linha que ele está vendo. Ele já entende que ele tem essa linha, essa de trás e essa daqui também, entendeu? E aí, vamos supor que ele quer fazer um contato com esse pessoalzinho aqui da segunda dimensão. Então, vamos lá, vamos supor que ele está aqui e ele encosta nesse plano. E o plano que eu digo é justamente deixa eu tirar aqui que vai facilitar de entender. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o plano deles, é um plano chapado, como se fosse uma folha de papel mesmo, tá vendo? Se ele está aqui, ó, esse pessoal aqui que está nesse plano aqui, eles não têm consciência de um negócio que está logo aqui acima deles. Pode estar bem aqui, bem acima, mas eles não têm consciência. Eles só têm consciência no que habita esse plano chapado aqui, né? Essa folha de papelão aqui no caso. Então esse carinha aqui da terceira dimensão, ele vai chegar aqui, quero fazer um contato. Quando ele encosta, digamos assim, ele encostou nesse plano, nesse segundo plano, o que esse pessoal, vou voltar aqui pro tripé, fica mais fácil de explicar. O que esse pessoal daqui vai enxergar? Ele veio e encostou aqui. O que eles vão enxergar? Eles vão enxergar isso aqui, ó. Eu não tinha um negócio pretão igual, aí eu fiz esse daqui para representar. Então, para esse ser daqui, do nada, o que aconteceu na realidade da terceira dimensão? O puck veio descendo aqui, veio descendo aqui, veio descendo, descendo, descendo e encostou. No que ele encostou, tirei o negócio. No que ele encostou, o que esse ser vai ver é simplesmente esse formato de círculo. Ele não vai ter a consciência do formato do puck, né? Mesma coisa se fosse uma bolinha. Vamos supor, essa bolinha de golfe, se ela está aqui no plano, se ela encosta, finge que o meu dedo é o plano. Se ela encosta a pontinha, esse pessoalzinho aqui vai ver um pontinho. À medida se ela for entrando, eu vou fazer o exercício aqui de novo, que acho que vai facilitar muito de entender. A partir do momento que ela toca aqui, é como se ela manchasse esse plano com a presença dela. Então ela vai fazer um pontinho. À medida que ela vai afundando no plano, vai gerando um círculo maior, que quer dizer é como se você fatiasse essa bolinha. Pensa em rodelas de laranja, por exemplo. Quando você corta a laranja só a pontinha aqui,
ela fica um círculo pequenininho. Se você corta o meio da laranja, o círculo que fica é maior, certo? E aqui é a mesma coisa. Aí ela vai entrando para dentro aqui e o maior círculo que ela vai formar vai ser no meio dela. Quando ela, digamos assim, passar, ela vai diminuir a bolinha que vai aparecer aqui para esse pessoal da segunda dimensão até que ela suma. Mas na verdade ela não sumiu, ela está em outra dimensão. Só que como ela está em outra dimensão, tipo assim, seja acima, seja abaixo desse plano, esse pessoal aqui não vai ter essa percepção. Eles só perceberão esses objetos tridimensionais quando estiverem encostados nessa dimensão plana que é a dimensão deles. Então, tipo assim, voltando para aqui para a explicação. O Puck chegou e encostou aqui. Essa galera, como o Puck tem esse formato aqui, ele vai passar de todo o negócio e vai continuar praticamente do mesmo tamanho, né? Porque ele tem esse tamanho uniforme aqui. Agora, se você pegar um potinho desse aqui, por exemplo, o potinho vai entrar, vai ficar uma circunferência desse tamanho, né? Porque ele é mais gordinho aqui. Aí ele vai passando na dimensão, aí aqui ele vai diminuir de tamanho, aqui ele vai manter e tchum, sumiu. Entende o conceito? Enfim. E aí, esse pessoal aqui vai vir, vai ficar, tipo assim, encantado com esse fenômeno que simplesmente, para eles, apareceu do nada. Só que na perspectiva do Puck, não é do nada, ele já existia lá, ele só encostou num plano perceptivo desses outros seres que têm um grau de consciência de uma dimensão inferior. E o Puck encostado aqui, ele está aqui encostado, ele tem todo esse corpo aqui de tamanho para cima. Só que esses seres achatados só conseguem ver o fatiamento dele, o círculo que ele forma quando ele encosta nessa dimensão. Então ele está aqui, se ele for passando para dentro, se chegar num ponto que ele eu não estou mostrando aqui, né? Chegar num ponto aqui que ele entrou e sumiu, ele vai simplesmente desaparecer. E na percepção desses carinhas, eles vão ver um círculo surgindo, ficando um tempo e de repente sumindo. Então é tudo questão de perspectiva mesmo. Então para essa galera, para o nível de consciência deles, vai ser um fenômeno paranormal. E se esse Puck está aqui, por exemplo, ele chega aqui perto, ele não chega nem a encostar, e ele fala com esses seres, eles não vão ter nem a consciência de que a fala, vamos supor que o Puck fala, tá? É só uma representação. Então a fala dele vai sair daqui, vai atingir os ouvidos, entre aspas, desses seres aqui, mas eles vão sentir, como eles não têm essa percepção de cima para baixo aqui, eles vão ouvir a voz simplesmente nesse plano deles aqui diretamente. Então vai ser um negócio que vai vir do nada, vai vir como se fosse de dentro deles, como se fosse a voz da consciência deles. E aí a gente pode fazer exercícios de testar, de projetar o que seria uma quarta dimensão, que para a gente é muito difícil de conceber, de entender, né? Vou voltar a câmera aqui para mim. Para nós isso é muito difícil de compreender, porque a gente está acostumado com isso tudo aqui à nossa volta, ó, o 3D, né? Tipo assim, o que seria uma quarta dimensão, então, como ligar esses pontos e criar uma quarta dimensão, porque tudo que eu consigo imaginar é uma terceira dimensão mais complexa, mas uma quarta dimensão mesmo é muito difícil de conjecturar. E exatamente, para esses seres da segunda dimensão aqui, que são completamente planos, é muito complicado entender o 3D, porque está fora de concepção, está fora do mundo deles. O mundo deles é um plano achatado. E isso que é interessante, o nosso mundo atualmente, o nosso nível de percepção é um nível de terceira dimensão. E se a gente tentar pensar e projetar
uma quarta dimensão, é algo, parece algo completamente surreal, mirabolante e loucura mesmo. Mas será que é loucura ou será que a gente vive no nosso mundo com uma limitada percepção da realidade? E é interessante também que eu posso comparar, igual eu comparei aqui que esses serzinhos achatados veem um e o outro como uma linha, assim como a gente vê essa bolinha como um círculo. A gente tem a consciência da tridimensionalidade, é, muito também em fator do luz e sombra, né? Porque a gente bate o olho, você bate o olho nessa bolinha, você consegue ver, né, que ela tem tipo umas craterinhas, você consegue ver isso justamente pelo efeito luz e sombra sobre ela. Então, você automaticamente é, bate o olho e fala, pô, isso é em 3 dimensões, mas você não consegue ver esse lado daqui que eu estou vendo, por exemplo. Tá escrito a mesma coisa aqui, mas enfim, eu posso apagar esse lado e escrever alguma coisa aqui e você não vai estar vendo propriamente dito. Você só vai ver se eu virar a bolinha assim, certo? E, e por que eu acho isso muito legal, muito interessante? Porque justamente coloca em xeque a nossa realidade e abre toda uma nova possibilidade para o desconhecido. E eu observo isso há anos já, a gente tem muito uma tendência de acreditar que a gente sabe tudo, que a gente já atingiu o máximo, que a gente está totalmente à frente do tempo, a gente já sabe de tudo. O ser humano acha que ele sabe de tudo e tem o costume de ridicularizar o desconhecido, o que é muito engraçado, porque isso se repete ao longo da história da humanidade. Todos os povos ficam se achando os maiorais, sabe? E não conseguem pensar à frente do tempo no sentido de, pô, vamos projetar um tempo à frente onde uma nova civilização ali que ainda está preso na questão espaço-tempo ali, mas para você ver o quão básico é esse raciocínio, mas hoje a gente já consegue pensar sobre isso. Tipo assim, é legal e é interessante pensar sobre isso. Cara, nós não sabemos de tudo, existe muita coisa oculta ainda, então existe muita coisa mágica e eu faço muita essa associação com essas coisas de sentimento, de campo das ideias, de espiritualidade, de, de trazer isso para nossa vida e tentar compreender que isso é sim um desconhecido, uma coisa que a gente pode duvidar, mas ridicularizar eu acho que é mais ridículo do que é, acreditar cegamente, porque de fato em toda a história da humanidade a gente foi provando que as anteriores não tinham a noção e a percepção de mundo como a gente tem hoje. E novas tecnologias surgem, coisas diferentes surgem, contatos. Então, eu acho que isso é uma coisa legal para a gente se pensar, uma coisa interessante, tipo... E eu falo de tudo, de todas as possibilidades, tanto contatos extraterrestres, por exemplo, que é uma coisa muito mística, né, fora da realidade, ou próprio troca de informações, de ideias com o espírito, a crença num mundo espiritual, num mundo paralelo, e eu acredito que isso realmente exista e que para nós aconteçam alguns fenômenos que a gente não entende, que fica no mundo místico e que a gente não consegue acessar diretamente, assim como o pessoalzinho aqui da segunda dimensão entende e enxerga o contato do puck ou da bola de golfe como um contato místico, um contato paranormal, né? E bom, é isso, galera, o que eu queria comentar. Eu acho muito interessante também, esses dois livros aqui falam de Atlântida,
É tipo um romance, né? Chama Atlântida no Reino da Luz, e o volume 2 chama Atlântida no Reino das Trevas. É basicamente um romance onde o autor fala em viagem astral e tudo mais, e que ele conta como era a vida lá na Atlântida e tal, e que a certo ponto a Atlântida estava numa dimensão superior, numa quarta dimensão, e com o, o abaixar da vibração ali, ela começou a ser vista inclusive por marinheiros. Então muitos diziam que tinha um continente em determinada região ali do oceano, enquanto outros passavam lá e não via nada. Tipo, pô, não tem nada lá. E uns insistiam que tinha. Então tem essa questão vibracional, que é uma parada que eu acredito realmente que exista, sabe? Essa sintonia como uma onda de rádio, onde a gente tem a percepção das coisas que nos cercam. Cai de novo também naquela parada da mecânica, da percepção quântica e tal, que depende da percepção da pessoa. Então, tipo assim, um serzinho desse aqui que tem uma percepção mais aguçada, às vezes ele pode ter uns vislumbres maiores da terceira dimensão e trazer isso pro povinho do mundo achatado lá, e ninguém vai dar moral, ninguém vai falar, ah, isso é maluco, cara, isso não existe. Porque esses serzinhos não têm a, a capacidade de pensar e projetar um universo que está fora do seu universo físico ali, facilmente perceptível. Bom, galera, é isso. Eu queria compartilhar um pouco sobre isso hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo meio diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, mas é um assunto que eu gosto de trocar ideia, de falar sobre. Se você também tem alguma opinião, se já teve alguma experiência também diferente, deixa aí o que você acha que pode ser essa quarta dimensão, se existe, não existe, se eu estou viajando, se tem mais dimensões do que a quarta dimensão também. E é isso, vou ficando por aqui e amanhã eu volto com um novo vídeo. Beleza? Valeu, abraço.